Fala galera, a pílula de hoje é de genética, conceitos e cruzamentos, então vamos começar pelo básico. A primeira coisa que nós pensamos é no famoso genótipo. Bom, o que é o genótipo? É o conjunto dos nossos genes. Genes, o que é isso? Genes são pequenos fragmentos, partes do nosso DNA, que vão ser responsáveis pela codificação de proteínas. Esses genes vão ser codificados a partir dos processos de transcrição e tradução em proteínas, que vão executar as mais diversas funções no nosso organismo. Depois a gente volta a eles porque vamos encerrar o que é o fenótipo. Bom, o fenótipo basicamente é a expressão do genótipo, mas como você pode ver, ele vai ser influenciado pelo ambiente. Um exemplo disso, a pele. Se eu, que sou uma pessoa de pele branca, muito clara, ficar muito tempo no sol, a minha pele vai ficar um pouquinho mais escurecida ou queimada por conta justamente da ativação um pouco maior dos meus melanócitos. Com isso, nós podemos perceber que o meu fenótipo muda a partir da interação do meu genótipo com o ambiente, mas o meu genótipo permanece o mesmo. Então, se liga porque agora a gente vai para os genes, que os genes não são coisas imutáveis ou fixas. Na realidade, nós geralmente trabalhamos os genes como variáveis. De que maneira variáveis? Não o mesmo gene, mas ele pode apresentar variações de si mesmo. São chamados alelos. Alelos são variações de um mesmo gene, que geralmente se apresentam como duas, uma dominante e uma recessiva, por mais que haja exceções. Hoje vamos nos preocupar com a regra. Quando esses genes vão ser observados de fato? Dentro dos processos de heterozigose e homozigose. Lembrando que os indivíduos são formados a partir da reprodução sexuada. Em outras palavras, um desses alelos você recebe do pai e o outro da mãe. Nesse caso, se você tiver alelos diferentes, você tem um processo de heterozigose, hetero diferente. Ou seja, você tem alelos diferentes formando o seu genótipo. Nesse caso, o que vai prevalecer é, obviamente, como o próprio nome diz, o dominante. Temos aí azão, azinho. Azão é o dominante. Azinho representa o recessivo. Nesse caso, o dominante vai prevalecer. Diferentemente de casos de homozigose. Na homozigose, você tem apenas uma variação, uma variável desse gene se apresentando no organismo da pessoa. Nesse caso, se for o dominante, se expressará o dominante. Se for o recessivo, vai se expressar o recessivo, o que não aconteceria em heterozigose, porque o dominante, obviamente, domina. Então nós já vamos entrar no cruzamento dos nossos famosos alelos. Isso que é muito importante, a gente vai estudar melhor na primeira lei de Mendel. Se liga porque tem podcast sobre isso lá nas redes diversas nos agregadores, mas aqui uma pequena dica sobre os cruzamentos. Se você tem dúvida, pense que está fazendo uma equação matemática. Como assim uma equação matemática? Pensa que você está naquelas equações em que você tem multiplicações com alguns elementos, números e letras entre parênteses. O que você faz? O famoso chuveirinho. E é assim que você vai fazer o cruzamento entre os alelos. Chuveirinho. Azão, azinho, cruzando com azão, azinho. Azão, 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 azinho. O azinho com o azão, azinho com o azinho. Nesse caso, você chega a algumas proporções, as proporções da primeira lei de Mendel. A proporção genotípica, 1 para 2 para 1. 1 azão azão, 2 azão azinho, 1 azinho azinho. E a fenotípica, 3 com um azão aparecendo, ou seja, ele domina, e uma com azinho azinho. Se quer mais aprofundamento, se liga nos podcasts e espero que tenha gostado e entendido. Muito obrigado e até, valeu!